Oi, pessoas! Então, eu estava fazendo um estudo e lembrei de uma época que eu servi o exército, eu fui militar, né? Eu iniciei em 2007 e fui até 2016, né? E em uma das reuniões de formatura que nós fazíamos, um dia um comandante, ele falou sobre uma teoria a respeito de segurança pública que se chamava a teoria das janelas quebradas, né? É como se estivéssemos utilizando aí uma metáfora, né? De janela quebrada, de ambiente depredado, para falar sobre a vida. E na época ele utilizou essa metáfora para trabalhar valores que precisávamos estar trabalhando no serviço, né? No nosso serviço que a gente fazia como militar, né? Oficial de dia na época. E também como professora, porque eu era professora do ensino médio, lá do Colégio Militar. E nesse curso que eu fiz, a pessoa falou sobre essa teoria novamente, né? E me remontou a essa época que eu ouvi. E é interessante porque essa teoria da janela quebrada é o seguinte: lá em Nova York, há muitos anos atrás, né? A polícia de Nova York, ela colocou dois carros, né? Um em um local que era de uma periferia, né? Vamos imaginar aqui em Brasília como fosse no sol nascente, né? E outro ele colocou em um local que é um local de bairros nobres. E aí a gente pode pensar aqui em Brasília como o Lago Sul, né? Ou o Noroeste. Bom, enfim. E aí o que observar? O carro que foi colocado num ambiente, numa periferia, demorou pouco tempo, assim, em torno de 2 a 3 horas, esse carro foi depredado. Foi completamente depredado. E no bairro Nobre, esse carro não foi depredado. Então, passou aí um dia, eles observaram que não foi depredado e aí veio a reflexão, né, a respeito da teoria. Bom, por que ele não está sendo depredado? Ah, porque está no bairro Nobre. Mas isso não é suficiente para eu trabalhar uma teoria, né? E aí o que eles fizeram? Eles quebraram a janela desse carro no bairro Nobre, mantiveram o carro no bairro Nobre e quebraram as janelas. E aí o que aconteceu? Esse carro ele foi depredado, mais ou menos no mesmo tempo que foi depredado o carro no bairro de periferia. E o que a gente pode concluir, o que eu concluí para a minha vida hoje, né? Por meio dessa metáfora que eu hoje, né, eu estava ouvindo e que relembrei que eu havia ouvido essa metáfora antes. Que um ambiente depredado, ele é um ambiente que fica sensível a mais depredação, né? E nós estamos vivendo essa quarentena, né? E muita gente que vive hoje essa quarentena, né? Eu falo porque eu sou professora e a gente, né, fica observando que as pessoas estão realmente passando por situações de muita sensibilidade, né? A gente reflete o que a gente está vivendo por dentro, né? É um momento assim em que as nossas paixões, as coisas que não estão legais, elas vão vir à tona, né? E essas janelas quebradas, na verdade, são o quê? São as coisas mal resolvidas na vida da gente, né? E que a gente vai deixando para lá, vai deixando para lá, vai deixando para lá. E às vezes eu posso até te dizer que planejamento seria o remédio para isso. Só que se nós não tivermos curados, né? Se nós não tivermos realmente maduros para querermos mudar, a gente não vai mudar o ambiente em que a gente vive. Então, como que a gente pode fazer, virar essa chave, né? Para a gente ter um ambiente e uma vida melhor? É olhar para nós mesmos, porque se nós observarmos no ambiente que nós estamos, qual a janela está quebrada, né? Às vezes somos nós mesmos. E uma mãe dentro de casa, se essa mãe está com muitas janelas quebradas, muitas coisas mal resolvidas,
Se ela não entendeu que o verdadeiro propósito dela dentro do seu lar é ser mãe, né? E o que é ser mãe? Ser mãe é abraçar esse dom, é ter como a vida do seu filho o seu propósito. O seu filho é o seu propósito. Você tem de estar bem para ele estar bem. Então, se eu sou essa janela quebrada e eu não reflito algo bom para o meu filho ou para minha casa, gente, a casa não anda, não anda. Agora, quando eu reflito coisas boas, a casa anda. Eu estou percebendo isso na minha vida. Eu mudei um pouco uma chavinha que era eu postergar a minha massa magra. A gordura sempre era maior, muito maior, e continua maior, e eu estou lutando para isso, porque por uma questão de saúde, também pelos meus filhos, para minhas filhas, né? Então, eu falei, não vou mais retardar isso. Então eu peguei, fiz um planejamento, e eu comecei a mudar esse hábito. Aproveitei essa quarentena, né, para eu me organizar para eu mudar esse hábito. E a consequência disso, que eu não tinha essa previsão inicialmente, a consequência foi que as minhas meninas, 2 meninas, elas começaram também a fazer atividade física e aderir à caminhada que eu estava fazendo pela manhã, que eu estou fazendo. Inclusive, hoje eu estou chegando, agora eu estou chegando da caminhada. Então, nós refletimos coisas boas quando produzimos coisas boas, mas para isso a gente precisa identificar em nós qual é a janela que está quebrada. Tá? Porque nós somos, principalmente se nós estivermos vivendo nessa quarentena, muita tristeza, muita ansiedade. O problema, a janela quebrada não está no outro. A janela quebrada pode estar em mim. E se eu não consertar essa janela quebrada, o ambiente vai continuar depredado. E na verdade, qual é a perspectiva? Que quebre mais, que fique pior. Então, a gente tem de consertar quando o problema está ainda pequeno. Se deixar o problema crescer, isso vai virar uma bola de neve e terá consequências. Tudo tem as suas consequências, ok? Então, beijo para vocês e até mais.